Olá, aqui é o Drug e essa é a versão em áudio do texto Rola o Dado Aí, Minha História com RPG, do blog Quest da Vez. Caso você ainda não conheça o blog, ele tem basicamente todo o conteúdo que eu produzi aqui no canal em versão de texto. Os mesmos reviews, as análises de jogos, eu tô traçando um pouquinho mais de série, livros, enfim, tudo de cultura pop você vai encontrar lá no blog. Eu vou deixar o link na descrição para você poder conferir um pouquinho. O pessoal andou pedindo para mim bastante para que eu trouxesse essas versões em áudio dos textos, porque muitas vezes o pessoal não consegue parar um tempinho ali no trabalho para ler e prestar atenção no texto. Então a versão em áudio facilitaria. Esse primeiro eu estou trazendo nesse formato aqui no YouTube, tá? Pode ser que depois isso vire uma espécie de podcast, enfim, isso é só um teste, então toda crítica, toda sugestão vai ser muito bem recebida e vai ajudar a gente a melhorar essa versão em áudio dos posts, beleza? Basicamente ela vai ser uma leitura do post, com alguns comentários ou não, tá? Vai depender aí da quantidade de coisas que já estiverem no post. Então caso vocês já tenham lido o post, essa versão vai ser só um complemento aí, tá? Leiam lá também para vocês poderem discutir aí comigo o que ficou mais legal, o que ficou menos legal, beleza? Então vamos lá. E lá vai o Drug falar de novo sobre como algo mudou a vida dele. Pois é, exatamente isso. E tudo começou no longínquo ano de eu não faço a menor ideia, mas eu sei que eu tava na sexta série. Pois é, eu tô com preguiça de calcular. Um amigo comentou que jogava RPG de mesa, e eu nem tinha. Até que um belo dia eu resolvi dar uma olhada numa banca de jornal e achei uma revista falando sobre Tropas Estelares, melhor filme ruim ever. Eu comprei a bendita revista, mas vejam só, ela não era uma revista falando sobre o filme, mas sim uma Dragão Brasil, que adaptava o filme para o RPG. E aí eu conheci o RPG e fui formalmente apresentado a esse mundo maravilhoso. E eu digo formalmente porque depois eu descobri o que efetivamente era RPG, eu percebi que eu já tinha jogado antes, de uma forma rudimentar. Na época que Pokémon tinha sido lançado, eu e uns amigos emulamos o jogo de GBC no papel. Então nós tínhamos um mapa, nós andávamos por ele e capturávamos os bichinhos de bolso rolando dados. Batalhávamos um contra os outros usando os mesmos dados e as regras que só Arceus sabe de onde nós tirávamos. Mas depois daquela dragão, o mundo do RPG se abriu para mim e nós começamos a jogar em Arton, o mundo de Tormenta. Nessa época, muitas das aventuras eram apenas de uma tarde, com personagens muitas vezes pré-construídos. Mas aí eu conheci um camarada e já tinha uma ideia bem certinha do que personagem e de onde ele queria chegar com ele. E foi nessa época que eu criei um sistema de regras baseado em Dungeons and Dragons. E junto com a mesa de jogo da época, nós construímos o nosso próprio mundo de Arton. Basicamente, a gente jogava quase todo dia, e a cada nova edição da Dragão, eu pegava tudo que tinha de bacana e adicionava ao nosso jogo. Nós viajamos planos, adquirimos tecnologias, destruímos e reconstruímos o mundo, até que os personagens atingiram enfim seus objetivos. E aí nós paramos. Mas nós pensamos e continuamos o jogo com novos personagens, em um novo mundo onde os personagens anteriores eram lendas ou deuses menores. E isso se deu por um longo tempo, até que os compromissos acabaram afastando o jogo. Algum tempo depois, eu conheci Vampiro à Máscara, e uma nova fase de RPG se iniciou na minha vida. Além de comprar basicamente todos os livros da linha World of Darkness, eu também comecei a jogar bastante. Toda noite de sábado, cada noite uma aventura diferente em um dos jogos diferentes do Wood. De vampiro a caçadores caçados, passando por todos os períodos históricos de mago e lobisomem e chegando até mesmo aos mais desconhecidos como Múmia, Changeling e até mesmo Wraith. Mas eu ainda tinha vontade de formar uma mesa para aventuras longas e duradouras. E foi aí que um belo dia na escola tivemos uma aula com uma professora substituta, que nos apresentou o projeto Família na Escola. Um projeto do governo que abria as escolas nos finais de semana e por meio de voluntários promovia atividades para a comunidade. Eu propus um projeto de RPG, ela adorou e foi aí que em paralelo a essas aventuras de sábado à noite, eu comecei esse projeto de RPG na escola. Todo final de semana, lá estava eu com a minha mochila, livros nas costas, passando a tarde toda em uma sala esperando os jogadores. Alguns meses e muitos cartazes depois, eles começaram a aparecer. Alguns iam e voltavam, outros nunca voltavam. Até que um belo dia, um grupo de amigos entrou na sala e aí mais um grupo de RPG surgiu. Foram-se aí muitos anos de aventuras, todo final de semana, nos mais diversos mundos e sistemas, mudando de escola quando a nossa deixou de fazer parte do projeto, mas sempre jogando. Esse grupo se tornou mais do que um grupo de RPG, se tornou um grupo de amigos. E com isso vieram algumas brigas e com o tempo, faculdade e trabalho fizeram com que as pessoas se afastassem, mas as lembranças desses dias ainda ficam na memória de todos.
Inclusive, ontem eu postei um texto aqui falando sobre esse tempo e com alguns depoimentos do pessoal que jogou nessa época. É um texto antigo, então ele foi postado na coluna Rewind. É só você dar uma olhadinha que o link vai estar no post. O tempo passou, a faculdade acabou e os jogos voltaram aos poucos. Tímidos no começo, mas depois, com o advento da tecnologia e uma coisinha chamada Telegram, tudo se resolveu. Hoje, faz cerca de um ano que aquele meu primeiro grupo de jogo, que construiu e destruiu mundos, está novamente reunido, quebrando tudo e jogando RPG via Telegram. Ok, a história é bonita, né? Mas e aí, por que o RPG mudou minha vida? Bom, em primeiro lugar, porque eu não gostava de ler, mas o RPG me ensinou que os livros podem guardar mundos inteiros de imaginação dentro deles. E depois que eu comecei a jogar, eu não só comecei a adorar a ler, como eu mantenho esse hábito até hoje. Além disso, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia falar com outras pessoas, mas o RPG me ensinou a vencer a timidez e conversar com os outros. Como eu normalmente era o mestre, eu tinha que estar ali na frente, falando com as maiores asneiras do mundo para todo mundo, e isso me fez bem. Tanto que ao chegar na faculdade eu já não tinha mais aquele medo de falar em público que tanto me atrapalhava e atrapalhava o seminário do pessoal. Mas não só isso, o relacionamento interpessoal também melhorou muito. Como o RPG funciona por turno, você aprende a esperar a sua vez de falar e a ouvir o que o outro tem, já que você deve reagir àquilo. Além disso, muitas vezes, mesmo sem que você perceber, o RPG trata temas sociais que vão fazer você repensar suas atitudes dali pra frente. Resumindo tudo, o RPG só tem benefícios, e é por isso que ele é um dos assuntos que eu vou começar a trazer aqui no blog. Não só para estar fazendo parte da minha vida de novo, mas porque esse hobby merece toda a divulgação possível para que mais e mais adeptos entrem nos mundos da imaginação e façam desse passatempo um momento de interação entre amigos e com isso consigam captar todos esses benefícios citados aí no texto. E para isso eu vou iniciar uma série de posts com esse título, Rola o Dado aí, onde eu pretendo abordar detalhezinhos sobre o jogo para ser uma série onde qualquer pessoa que queira aprender possa ler e sair jogando. Então, se você tiver alguma dúvida ou tópico que você gostaria de ver por aqui, fique mais do que à vontade para comentar e sugerir, e bora rolar o dado juntos. Bom pessoal, esse é o post, tá? Ele tá lá no blog para quem quiser dar uma conferida. Também tem algumas imagens adicionais aí que eu não coloquei aqui no vídeo, tá? Apesar de ter algumas imagens rolando aí. Então, se vocês curtiram, não só deixem o like aqui, como comentem e me passem o que vocês querem ver daqui pra frente nesses posts, tá? Pode ser que isso continue, pode ser que isso pare, tudo vai depender da resposta de vocês, tá? Como eu falei, nada disso tá definido ainda. Pode ser que amanhã mesmo a gente resolva fazer uma espécie de podcast, publique só o formato MP3, sem ter essa necessidade de publicar aqui no YouTube. Mas por enquanto, eu espero que isso já ajude quem não tá conseguindo ler os posts aí no trabalho, a ter pelo menos um pouquinho aí do meu escrito durante o dia, certo? Muito obrigado para todo mundo, queria fazer um agradecimento especial aqui pro Rato e pro Lício, foram as duas pessoas aí que me incentivaram a fazer esse formato de áudio, tá? Enfim, deixem comentários aí falando o que vocês gostaram, e eu espero que vocês tenham gostado realmente, mas se vocês não gostarem, deixem os comentários também, que eu quero melhorar sempre esse formato de áudio, assim como os posts, tá? Nesse primeiro momento não vão ser todos os posts que vão estar em formato de áudio, vão ser alguns para teste, e aí com o tempo a gente vai evoluindo isso, chegando ao ponto de que cada post vai ter seu formato de áudio também. Beleza? Então, muito obrigado por você ter escutado isso até aqui, valeu, falou, e a gente se vê na próxima quest, ou no próximo post.